Não é possível fazer um filme anti-guerra. Vocês já devem ter ouvido essa frase por aí, essas palavras são de Truffaut. Atualmente é amplo aceito entre os críticos, os teóricos de cinema, mas o que Truffaut quer dizer com isso é que não é possível criar filmes 100% anti-guerra porque o próprio filme cria o espetáculo da guerra. As câmeras lentas, aquelas cenas espetaculares, cria fãs, cria pessoas que querem consumir, comprar camiseta de momentos históricos de guerra, e boa parte desses momentos não teriam tanta fama e tantos fãs com tatuagem, enfim, se não fossem os filmes. Então os filmes que se dizem antibélico cria fãs de armas. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Aqui atrás, ó, você vai reparar, tem um muralzinho aqui, ó. E esse mural tem uma réplica de arma de faroeste. Esse tipo de mural, esse tipo de homenagem aos filmes de faroeste, utilizando a própria arma como o símbolo, não seria possível se não fosse os filmes de faroeste. Então entende que a Winchester é famosa por conta dos filmes, a Kalashnikov é uma marca famosa, a Winchester tem nome de protagonista de série, né? Então a Colt 1911 tem filme com nome de armas. Então o cinema é responsável pela fama das armas em muitos casos. A gente só sabe o que é um Black Hawk por causa de um filme. Enfim, essas são as palavras de Truffaut, mas dentre todos esses filmes, essa gama de filmes anti-guerra, tem filmes que se salvam. Eu não consigo dizer que o Turning Point, aquela série da Netflix que tem o do Vietnã, tem o da Guerra Fria, são filmes que de alguma forma criam um espetáculo. Eles são muito pesados para ser um filme que vai ter essa função de espetacularizar a guerra. Isso sim é um filme anti-guerra. O próprio Dias em Mariupol, né, um documentário oscarizado, o próprio No Other Lands, que ganhou o Oscar, o último, né? Então, enfim, dentre todos esses filmes, tem um que eu diria que tem uma função muito boa em criar um espetáculo anti-guerra. Mas repara, eu não estou tirando o espetáculo desse aqui. Paths of Glory, o filme que a gente vai falar hoje depois de toda essa volta. Filme de 1957, Glória Feita de Sangue, dirigido por Stanley Kubrick. Esse filme, que não teve nenhuma aparição no Oscar, né, ele foi lançado em 58 nos Estados Unidos, eu acredito que isso deve ter impactado, porque o seu lançamento mundial foi em Munique, foi na Alemanha, então, enfim. O filme também foi gravado na Alemanha, né? Tem uma coprodução. Então, é um filme que, além dele não ter dado as caras nos prêmios, né, o prêmio principal, o Oscar, ele também é o filme que foi lançado no mesmo ano que A Ponte do Rio Kwai. A Ponte do Rio Kwai é um filmaço, todo mundo sabe que eu sou fã, e não tem como. Quando colocam um do lado do outro, não tem jeito. É claro que todos os olhos estariam voltados à Ponte do Rio Kwai. Mas também ele não foi um sucesso de bilheteria, tá? Esse filme ele se pagou por um triz, né? Ele foi um investimento de 900 mil e lucrou um pouco mais de 1 milhão. Então não é aquele tipo de filme que os produtores gostariam de fazer. E no elenco a gente tem Kirk Douglas, né? Que estava no auge da sua carreira. Christine Kubrick, que o sobrenome já induz aí a gente saber o que ela é do Kubrick, né? No caso é a esposa de Kubrick. Também a gente tem o Timothy Carey, que esse ator ele é muito curioso. Ele tinha uns 2 metros de altura e ele conversava com os dentes presos, e só mexia o lábio. Ele era meio estranho e ele fingiu um sequestro por conta de um atraso para chamar atenção, alguma coisa assim. Ele foi demitido durante o filme. Então tem muitos momentos que são um dublê no lugar dele. E esse cara, ele foi diretor também de cinema. Ele fez um filme, dirigiu e atuou num filme na década de 60 que o Frank Zappa fez a trilha sonora, né? The World's Greatest Sinner, o maior mentiroso, o maior pecador de todos. Além de tudo, no elenco também a gente tem muitos ex-militares, atores que não são conhecidos. Então o filme é muito fiel assim na representação do militarismo. É um filme curto, ele não chega a 1h30 de duração, é um filme bem curtinho. Nos padrões de hoje ele se encaixaria quase no média. Mas vamos falar um pouco então, cena por cena, com spoiler desse filme que é tão aclamado hoje em dia, embora, como eu disse, na época ele não teria chamado tanta atenção, mas muita gente coloca esse filme no top dos melhores filmes de todos os tempos, e todas as listas de filme de guerra ele tá. Então vamos direto à Glória Feita de Sangue. O filme ele abre em plano geral, tá? Em 1916 na França. Tem uma narração que explica a situação atual, que é uma guerra que está limitada a trincheiras. Ela está estagnada há meses, nada sai do lugar, é aquela história que a gente sabe. Existe uma vontade muito grande do alto escalão de avançar o exército. Mesmo que isso custe vidas, mas a gente tem que avançar para mostrar força. O Estado ele gasta muito dinheiro, né? E aí a gente conhece o general de brigada, Milhaud.
Ele foi interpretado por George McCready. Esse ator, que ele diz que ele tinha uma cicatriz no rosto por conta de um acidente de carro, e ele achou que aquilo seria o fim da sua carreira como ator, mas por incrível que pareça, ele foi indicado a muito mais papel depois dessa cicatriz, e pior, né? Maquiagem, né, no set deixava a cicatriz dele mais evidente ainda. Então a cicatriz dele nem é tão evidente assim, mas enfim, foi um mal que veio pro bem, né? Apesar dele ter sido limitado também a fazer tudo papel de gente questionável. No diálogo entre o general de brigada Milou, ele ouve o general major Georges. Georges que diz que está tentando que avançar esse exército aí, tem que fazer alguma coisa com a brigada dele. Milou explica que está impossível, que todo mundo está cansado, não tem mais investimento. Aí o Georges, que é o general major, ele sugere de forma subentendida que se ele fizer, ele pode ganhar uma promoção no cargo. Então entende que a partir de agora o filme já começa com os dois pés na porta? A gente já tem uma situação onde dois generais estão discutindo uma coisa que envolve a vida de milhões de pessoas e o que está em oferta é favor, é troca de favor. E o jeito que ele muda o seu diálogo aqui de dúvida e tudo para uma confiança tremenda é muito irônico. E aí, jump cut, a gente vai para um traveling numa trincheira, uma cena maravilhosa. Para os padrões da época, a estabilidade como ele anda nesse ambiente é impressionante. E aqui o Milou, ele vai vendo, né, cada um dos soldados, todo mundo mais traumatizado que o outro. Aqui a gente tem o primeiro contato com o transtorno pós-traumático. Na época, esse transtorno que gerava por conta da guerra era um tanto desconhecido na época do lançamento do filme. Para vocês terem uma ideia, foi só após a Segunda Guerra Mundial que o mundo descobriu o que era o transtorno pós-traumático, muito bem induzido por John Huston, que fez um documentário desses soldados. Agora pensa, John Huston é o pai da Angélica Huston, que está fazendo filme até hoje. Então essa é uma descoberta muito recente, a gente vê o quão ignorante era o mundo naquela época. Pensa que a descoberta se deu em 1946, 47, e o filme aqui está se passando em 1916. É claro que todo esse chilique do soldado é interpretado de outra forma, não é transtorno. Vai para casa que você não presta, você está querendo chamar atenção. E aqui a gente conhece o personagem de Kirk Douglas, General Dax. Ele é o general, repara que todos eles são generais, mas cada um é general de uma coisa. Enquanto o outro é o general major, ele é o principal, o Milou é o general de brigada e o Kirk Douglas é apenas general. Isso significa que ele lidera apenas os inferiores a ele. A ordem do Milou para Dax é que ele precisa liderar esse ataque ao formigueiro. O formigueiro é uma montanha lá que está cheia de alemão e eles precisam avançar ali. É a trincheira inimiga. Ele expõe que é impossível, né? Porque não tem como. Todo mundo vai morrer nesse ataque. Então ele diz, através de números, e é interessante como ele expõe esse plano, é desumano demais. Os números 30% vai morrer na saída, enquanto 30% morre no caminho, a gente vai ter mais uns 10% que vai morrer no arame farpado, mas no final das contas vai sobrar 15% e isso que importa. Entenda o quão isso é desumano, a gente está falando sobre vidas através de números, só isso, porcentagem. E o mais interessante é o personagem de Kirk Douglas. A gente percebe que o Dax não é um general que concorda com aquilo 100%, mas ele faz. Ele ainda é um general, ele precisa fazer, ele não é exatamente o herói que a gente queria. Tanto que ele lidera, ele vai para o campo de batalha, ele atira, ele mata, ele corre, ele vê gente morrendo, mas mesmo assim obriga as pessoas a continuarem correndo, mesmo com tanta morte. Inclusive essa cena do ataque é um espetáculo à parte, por isso que eu falo que esse filme não está tão longe de criar o espetáculo da guerra, muito por conta dessa cena específica. Esse traveling aí, né, que vai da esquerda para a direita, quer dizer, da direita para a esquerda, é quase um plano sequência absurdo. Eu fico imaginando as pessoas vendo isso em 1950. E o inevitável acontece, eles só não conseguem avançar. Mais da metade do exército dele fica preso nas trincheiras por não conseguir sair, simplesmente não consegue. Enquanto isso, o general de brigada fica extremamente revoltado com aquilo e ordena o bombardeio do próprio grupo. Entenda, ele está ordenando que atirem, que explodem os próprios soldados. É claro que o responsável por bombardeio não faz a batalha, né? A batalha do ataque ao formigueiro é um fracasso total e tudo, entre aspas, volta à normalidade. Com exceção à revolta do coronel Milou. A revolta dele é tanta que ele ordena que as pessoas que foram envolvidas naquela, segundo ele, né?
aquela covardia, todos eles sejam mortos publicamente. Mas em novamente um diálogo extremamente desumano, eles discutem que o melhor a se fazer, ao invés de matar todo mundo, é cada grupo escolher um soldado. Entenda que as trincheiras, cada grupo de ataque tinha um líder. Kirk Douglas era apenas um deles. Então cada um deles tem que escolher um bode expiatório. Dos 3 são escolhidos 3 aleatórios. E aqui a gente já está no meio do filme. E não tem como, esse ator, o Timothy, é muito excêntrico, ele chama muita atenção. O jeito de falar, o jeito de se movimentar, ele é muito excêntrico. Aí, entre os escolhidos, tem esse outro ator aí atrás, você vai lembrar, pelo Iluminado, ele é o barman do Iluminado. A cena do julgamento é muito insano. A conclusão que o juiz faz em relação às perguntas e respostas são absurdas. É tipo, por que você não conseguiu avançar? Porque todo mundo em minha volta morreu e eu tive que deitar para não morrer também. Mas por que você deitou? Ah, covarde, pronto. E aí o filme esfria. Esfria porque a partir de agora é os 3 soldados esperando o dia da execução. A gente continua vendo o Dex sendo um general que, apesar de não concordar, também não é exatamente o antagonista dos vilões, né? E o tal do dia da execução chega e o plano é muito bonito, é tudo muito bem feito. Eles literalmente fuzilam um soldado morto, porque um deles morreu durante a noite. E a glória, a demonstração de nobreza do exército com todos esses... É engraçado porque esses movimentos ficam ridículos aqui. Eles querem mostrar uma espécie de organização, mas é tudo tão feio, tão bobo. Uma diplomacia meio idiota. É isso que o filme cria aqui nesse momento. E a cena do fuzilamento é crua, é simples, não tem nada demais. Inclusive, ela corta seco para um jantar, enquanto eles falam que hoje foi muito bom, a execução foi tudo muito organizado, deu tudo certo. A cena final é uma pequena exposição que não leva em nada também. Apenas com o personagem do Michael Douglas recusando uma evolução, né, no cargo dele. Inclusive tem uma frase de efeito final aqui bem marcante, que é quando o general-major diz que, olha, eu não sei o que eu poderia ter feito diferente, porque, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, enfim. E aí a resposta dele é, se você não sabe a resposta para isso, eu tenho pena de você. E aí sim a gente tem a cena final. Até agora a gente praticamente não viu nenhuma mulher no filme, né? E lembra que no elenco a gente tem escalado a esposa do Kubrick. Justamente agora, em uma apresentação extremamente desconfortável, a cena final que não estava no roteiro do filme, onde nada mais é do que todos aqueles soldados malucos que parecem sair de algum filme de expressionismo alemão, no gabinete do Dr. Caligari. A gente vê esses monstros assistindo essa mulher que está completamente desconfortável cantar. Como eu disse, é uma cena bem desconfortável. Mas aí logo vem mais uma ordem, né? A gente tem que avançar, tem mais uma missão e ele só pede, deixa a moça acabar de cantar, vamos deixar o pessoal curtir esse último momento e depois eu chamo eles, pode ser? O filme acaba com simplesmente isso. Mas ainda sendo aquele personagem que cumpre ordem. Percebe que o personagem do Kirk Douglas aqui tá longe de ser um protagonista que a gente gosta. Ele é um cara quase mesquinho, entende? Por mais que a gente vê no seu olhar, na sua interpretação, que ele não tá concordando com aquilo, o que tá obrigando ele a continuar ali? Então é um final amargo, é um final estranho. Como eu disse, é um filme rápido, é um filme de 1h20. Ele não chega a ser o filme antibélico que ele tanto fala. As 2 cenas de batalha que tem nesse filme é espetacular demais. E segundo, como eu disse, Truffaut, se existe essa espetacularização da guerra, ele não pode ser anti-guerra. Bom, é isso. Então a minha crítica à Glória Feita de Sangue é essa. Se tiver alguma recomendação, deixa nos comentários, me segue. Tá meu Instagram aí também, me segue no Instagram. Até o próximo e tchau.